Olá, malta, vocês já sabem que é mais um feitiço contra o feiticeiro com perguntas sobre este assunto de eu ser mãe solteira deste meu filho, o Varreiramente, de seu nome. Primeiro eu até vos queria falar de uma coisa que vocês já devem ter percebido. Vocês que acompanham o podcast e se não caíram aqui de paraquedas neste episódio, sabem que eu tenho dificuldade em escolher coisas favoritas, tipo o filme favorito, a banda favorita, a música favorita, blá 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 favorito. Pá, uma das coisas que eu até digo que consigo escolher a favorita é a estação do ano. Eu costumo dizer, quando me perguntam qual é que é a estação favorita, pá, que é daquelas perguntas tipo, não há conversa, não há tema de conversa e vamos ter que ir por aqui? Porque qual é a tua estação favorita? Qual é o teu animal favorito? Qual é a tua cor favorita? Bem, aquelas perguntas sabem que dá para conhecer a pessoa. Mas pronto, eu acabo por escolher a primavera como a minha estação do ano preferida. E agora que estamos na primavera, e isto é sempre assim, quando chega a primavera eu fico tipo, estou farta disto. Pior estação do ano. Pior, como é que eu digo que é a minha favorita? Mas isto é exclusão de partes. É, no inverno está muito frio e muita chuva e pronto. E no verão está muito calor. Sobra, então, vocês nem estão preparados, exatamente. Sobra o outono e a primavera. Fogo, como é que vocês sabiam? Ahm, Pronto, e agora vocês dizem assim: tu escolhes a primavera porque deves gostar mais do calor e tipo odeias o frio, então o outono ainda é um bocado frio e vais para a primavera. E a primavera é bonita e as florzinhas abrem e tudo mais. Pá, não. Na primavera eu pareço o Voldemort, eu não tenho nariz. Eu neste momento eu não tenho nariz. Eu nem sequer estou de nariz. Não há nariz, não há. Tipo, eu quero lá saber das florzinhas, deem-me o meu nariz. E ainda por cima o que eu disse estava errado, eu prefiro o frio. Eu passo mal com o calor, eu morro de calor. Quase literalmente, porque eu realmente desmaio. E o que é estar desmaiada se não estar um período de tempo finito morta no chão? Pronto, eu só queria dar esta explicação porque vocês podiam estar a achar estranho, tipo, Rita, não estás de nariz, como é que isso é possível? É porque eu não tenho, neste momento eu não tenho nariz. E ele até é grandito, mas até parece que não existe neste momento. Agora, se alguém me perguntou qual é que era a minha estação do ano favorita para este episódio, para um feitiço contra o feiticeiro, não. Eu odeio a pergunta e odeio estas perguntas, qual é que é a tua cena favorita, mas decidi deliberadamente, escolhi responder aqui. E portanto, a primeira pergunta, mesmo para este episódio, é: sentiste falta do pod quando paraste em janeiro ou até te soube bem? Eu diria que, apesar de ter sentido que fiz bem em parar, porque realmente era uma pausa necessária e acabou por fazer sentido, porque mudei algumas coisas, mudei a capa, passei a meter tipo certos nas histórias, pronto, não sei se têm notado nisso, mas pensei, vou aproveitar o facto de ir fazer uma pausa para tratar dessas coisas. Agora, eu até acho que podia ter feito como fiz no início. Para quem se lembra, mesmo no início deste podcast, os episódios não eram semanais, eram quinzenais. E eu acho que teria tempo sim para de vez em quando fazer, portanto, sair uma semana sim, uma semana não, eu se calhar até conseguia. No entanto, eu acho mesmo que foi melhor assim. Até porque, como sabem, eu tinha perdido as minhas notas todas, portanto, tudo o que eu tinha de ideias para falar aqui ficou na Gertrudes, a falecida, paz à sua alma. Se tive muitas mais ideias, entretanto, nenhuma, nenhuma. Isto é um só bloqueio criativo que dura há meses e meses. Mas até é engraçado terem feito esta pergunta, porque houve uma vez
Vocês estão a ver quando há alguma coisa que vos incomoda muito? Opá, não sei se eu nunca tinha tido, mas entretanto este semestre, se calhar não, começou na época de exames já do semestre passado, mas eu nunca tinha tido disto e eu achava as pessoas que tinham completamente loucas. Que é terem daqueles sonhos que tipo já acabou o semestre e já têm tudo feito ou assim, e de repente sonham que tipo que vos falta fazer um exame. Pá, eu agora é que comecei a ter disso, nunca tinha tido, agora começo a sonhar que me falta entregar um relatório. Sonho que uma amiga minha me manda mensagem a dizer que desistiu de uma cadeira, tipo que é uma cadeira opcional, e ela tinha mandado mensagem a dizer: Olhem, malta, mudei de cadeira, vou para aquela. Pá, e eu quando acordei fui à procura da mensagem porque queria saber para que cadeira é que ela tinha mudado. No entanto, percebi que ninguém tinha mudado nada. É que eu só tinha sonhado com isso e ainda por cima era a pessoa menos provável de mudar de cadeira. Era a menos provável. Porquê é que eu sonhei com isto? Porque eu era a mais provável de mudar daquela cadeira. Mas o que me aconteceu em relação a isto de ter saudades do podcast foi que eu acho que cheguei a uma segunda-feira, chuvosa, provavelmente porque estávamos em janeiro, pá, e deu-me assim um mini stress. Fiquei assim, não meti episódio na sexta, tipo, não me lembro de gravar, não me lembro de editar, não me lembro de publicar, não me lembro de nada, eu não meti episódio. Como é que eu me fui esquecer? É que não é difícil. Se é sexta-feira, é para sair episódio. Como é que eu me esqueci que era sexta-feira? Entretanto, foram vários pensamentos que me ocorreram, mas isto durou tipo um segundo até eu perceber. Tu fizeste uma pausa, tu decidiste fazer uma pausa, por isso é que não saiu o episódio porque estás na pausa. Mas tive dessas e acho que sim, que senti falta de fazer e de gravar, mas acho que acabou por ser uma coisa que era precisa. Mas por acaso foi engraçado terem perguntado isto, sendo que eu tenho este episódiozito. Agora ninguém tinha mandado nenhuma pergunta e era eu na noite anterior ao primeiro episódio a pensar assim: tenho isto para contar. Bora fazer aqui uma pergunta. Sentiste falta do podcast? Vamos a outra, para esquecer este momento. Pensares e ouvires as respostas das outras pessoas sobre os assuntos que abordas no pod ajudam-te a organizar a tua opinião ou ficas ainda mais confusa? Pá, então, depende. E com esta resposta vocês percebem que já aconteceram as duas coisas. É mais fácil eu ficar mais confusa quando vocês me dão um ponto de vista sobre o qual eu ainda não tinha pensado. Porque normalmente isto são coisas que eu já pensei durante muito tempo, por exemplo, aquela do trabalho versus talento e do separar a obra do artista ou não. Pá, são coisas que já se pensa há anos e não sou só eu, e várias pessoas já formaram uma opinião. Mas eu tenho a minha opinião meio que organizada, sei ver quais é que são as vantagens e as desvantagens de cada opção. No entanto, falta-me conseguir saber o que é que pesa mais. Mas às vezes acontece, mesmo assim, aparecer alguém que me dá outro aspecto que eu não ponderei, que poderá ser uma vantagem ou uma desvantagem de algum dos lados. E eu tenho que organizar essa opinião, ver onde é que ela se encaixa, se é uma vantagem ou uma desvantagem e de que lado é que é, e meio que atribuir-lhe um valor. Qual é o peso deste novo ponto de vista? Principalmente confunde mais quando, obviamente, é uma opinião contrária à minha. Porque se for igual à minha e se me dão outro ponto de vista, vai ajudar-me a pensar: não, ok, então a minha opinião agora está seguríssima. Porque afinal ainda há mais este aspecto que a favorece. Mas mesmo que isso aconteça, eu adoro saber.
porque termos outros pontos de vista, outras novas visões sobre o assunto só nos acrescenta. E não precisamos, garantidamente, de as tornar válidas. Pode ser uma opinião, opa, opiniões são todas válidas, mas às vezes vêm de premissas que não fazem sentido ou que a premissa não é verdadeira. E aí, nessa situação, não vou tão ponderar essa opinião, ou pelo menos não vai entrar nas minhas caixinhas da organização. Portanto, confundirem-me é muito fácil. Apesar de eu às vezes dizer achava que ia ganhar com 100%, normalmente eu consigo ver o lado da outra resposta. Só que acho que tem prós muito pequenos e que não são tão valorizados como os do outro lado. Portanto, são sempre coisas que eu consigo meio que ver o lado da outra pessoa e que estou preparada para que nas justificações me justifiquem o outro lado. Normalmente as vossas visões não são novidade para mim porque eu já as ponderei. No entanto, na verdade, eu acho que me ajuda a organizar a opinião. Se eu tiver que dizer o que é que acontece mais, eu acho que me ajuda mais do que me confunde. Precisamente por aquela coisa de perceber, ok, o que esta pessoa está a dizer é uma vantagem ou desvantagem e é de que lado? E organizo e tenho que atribuir um valor e pensar, ok, isto vale mais do que aquilo que está do outro lado? Outra pergunta. Teres feito o pod ajudou-te a fortalecer a tua autoestima barra autoconfiança em ti e naquilo que tens a dizer? Eu diria que não, ou melhor, não diretamente, mas como uma consequência daquilo que realmente eu acho que ter feito o pod me trouxe de mais vantajoso. O meu público é muito parecido comigo na questão da idade e na questão de pensar sobre as coisas, gostar de pensar sobre estes temas, e é por isso que houve, não é? Porque se não gostassem de pensar sobre estas questões, não estariam a ouvir isto. Mas até por serem muito parecidos comigo na questão da idade e de serem, pá, presumo que seja a maioria seja estudante, isso não consigo ter acesso, mas mesmo que sejam trabalhadores, numa fase inicial da nossa vida, tanto de começar os estudos, ou de estarmos a acabar, ou de estarmos a começar a entrar no mundo do trabalho, nós ouvimos imenso falar em soft skills, é uma coisa que nós precisamos ter e cada vez mais são valorizadas, e eu acho muito bem. Eu sempre achei, um pouco por complexos com a minha voz, e se calhar era uma coisa que eu achava, e se calhar por isso tem a ver com autoestima e autoconfiança, mas eu sempre achei que uma lacuna da minha pessoa, do meu ser, da minha personalidade, não sei bem, era precisamente uma falha na comunicação. Eu nunca tive muita vontade para comunicar, nunca gostei de estar nestas situações de pá, de ser eu a falar assim para um público, acho que não falo bem, acho que não tenho desenvoltura, acho que, pá, falo mal, tipo, eu devia andar na terapia da fala. Portanto, o que eu acho que isto me trouxe, mais do que autoestima e autoconfiança, acho que me trouxe essa capacidade de comunicar. Ou pelo menos eu estou a perceber que pá, não falo assim tão mal porque as pessoas ouvem porque percebem aquilo que eu estou a dizer e percebem aquilo que eu estou a transmitir. O que é que eu faço aqui se não uma transmissão dos meus pensamentos? E eu quando olhava qual é que é esta capacidade que se precisa em qualquer área que me falta. E a mais berrante que me faltava, ou que pelo menos eu sentia isso, sempre senti, era esta da comunicação. E eu tendo dito aqui várias vezes que estou na área da ciência, se calhar parece-vos não ser uma coisa tão necessária isso da comunicação, mas há muita falta de pessoas na comunicação em ciência. É uma verdade, porque as pessoas que vão para ciências normalmente preferem realmente estar a fazer ciência. O gosto não é tanto comunicar, porque para isso seguiam línguas. E é se calhar o mal disto estar assim dividido. Mas a verdade, e quem está dentro deste mundo acho que compreende e concorda com aquilo que eu digo,
é que a ciência perde muito por falta de divulgação. E a divulgação faz precisamente através da comunicação. Eu acho que a comunicação está em qualquer área. E sim, eu noto que melhorei muito o meu à vontade, e eu acho que é a partir daí que a minha autoconfiança também melhorou nesse aspecto. Sim, eu acabo por me sentir mais confiante a falar e a transmitir opiniões e pensamentos, mas é porque eu acho que tenho aqui um certo treino para o fazer. Mas já alguém te surpreendeu com alguma resposta no sentido de ser diferente daquilo que estavas à espera dessa pessoa? Sim, eu já nem me lembro bem quem foi, mas lembro-me que, pá, devia ser alguém daquelas pessoas que eu só conheço de vista. Estão a ver aquele tipo de pessoa, hashtag sei o seu nome, não sei a sua história. E acho que foi num episódio que eu falei de autoestima, precisamente, e pus uma sondagem a perguntar se vocês consideravam que tinham autoestima baixa ou alta, e acho que era uma pessoa que eu achava que até tinha uma boa autoestima, talvez alta até, e que votou que tinha baixa, e lembro-me de ficar surpreendida. No entanto, há uns tempos fiz um episódio com a Daniela e há 2 anos eu conheci uma amiga, pronto, agora somos amigas, em que nós tivemos uma conversa. Eu preferia ir para um lado, ela preferia ir para o outro, e ela acabou por vir atrás de mim e eu pensei, então, mas porquê é que não vais? Tipo, podes ir, eu não levo a mal. E o que ela me diz é, não quero ir sozinha, o que é que as outras pessoas vão pensar? E foi aí que eu pensei, tipo, esta pessoa tem graves problemas em estar sozinha. Tipo, não é normal não querer estar sozinha e a justificação que dá é o que é que os outros vão pensar que não tem amigos. E foi um bocado essa pessoa que gerou o tema e principalmente algumas perguntas, como por exemplo aquela do sentes constrangimento em ser visto sozinho, e reparei, porque pronto, tinha sido a pessoa em que quase me tinha baseado. E reparei que em todas as sondagens ela deu a resposta contrária àquilo que eu esperava. Mas eu tenho a dizer que eu tenho notado que a pessoa, se calhar inconscientemente, mas tenho notado que ela se põe à prova. Ela tem feito coisas que apoiem à prova nesse sentido, que apoiem sozinha porque tem que ser, e se calhar ela, eu acredito genuinamente que não tenha sido daquelas pessoas que vota porque acha que era o que devia ser, mas não é bem assim, mas acaba por se iludir. Não, eu acredito que ela tenha feito o trabalho necessário e já passaram 2 anos e acho mesmo que ela pode mesmo estar muito melhor nesse aspecto e que já não tenha essa. Pá, para mim é uma falha. Portanto, sim, já me surpreendi com uma resposta, tipo, não é pela positiva nem pela negativa. Pá, olhem, estou-me a lembrar aquele episódio em que eu falei sobre aquela pergunta de se os fins justificam sempre os meios, não ter ganho com 100%. Todas as pessoas que votaram que sim, que justificam, isso surpreende-me. Justificar sempre os meios? Última pergunta. Acho que tem duas incorporadas, pelo que eu estou a ver. Estou a ver 2 pontos de interrogação. Eu sei que não fizeste muitos, mas gostas mais de episódios by yourself ou com convidados? E gostas mais de episódios tipo freestyle ou com as tuas belas perguntitas? Ok, primeiro, eu acho que entre gravar sozinha e com convidados, eu gosto mais de gravar sozinha. Pá, estou eu aqui, estou pronto, estou a falar daquilo que quero. Eu tenho o controle de tudo o que está a acontecer e tudo o que está a ser dito, porque sou eu que estou a falar. Mas eu acho que o resultado final com o convidado fica melhor. Primeiro porque, como eu corto partes significativas, faço uma edição mesmo a fundo nesses episódios, pá, lá está, dão muito mais trabalho. Primeiro, eu nos 2 episódios que fiz com convidado tinha tipo 3 horas de bruto para ficar com 50 minutos, 1 hora. Claro que a edição deu imenso trabalho.
mas acho que fica melhor porque primeiro é mais interativo. Depois, como estou a falar com outra pessoa, a outra pessoa vai falando, há pausas e a minha voz não fica como já está. Pá, ouçam-me esta voz de ganso. Já não estava bem no início do episódio. Pá, vejam agora. E acho que exatamente só o facto de estarem a ouvir duas vozes fica muito mais interativo e cansa menos. Mas de fazer, eu gosto mais de fazer sozinha. Eu estou aqui, eu estou a controlar, estou a falar, não estou a combinar horas. Eu há bocado pensei assim: olha, se calhar é boa hora para gravar, pode. E esqueci-me da outra pergunta. Acho que era sobre fazer episódios em que eu venho para cá só falar ou então fazer perguntas. Pois, eu tendo as vossas respostas, isso não pode contar um bocado como tendo convidados? Porque no fundo é isso, eu estou a ter também as vossas opiniões, mas vocês não estão a falar, lá está, aquela questão de serem duas vozes e blá blá blá, não existe muito bem. Mas então, eu diria que prefiro vir falar e pronto. A questão é que eu acho que consigo trazer mais conteúdos e o que eu gosto de fazer é trazer vários pontos de vista e, portanto, eu para isso gosto de ter as vossas justificações, principalmente. Mas eu até diria que ultimamente eu tenho tido muita. Pronto, entretanto, este é só o terceiro, mas eu tenho tido vontade de vir gravar a fazer isto do feitiço contra o feiticeiro. Mas se calhar lá está, é por ser novidade e por ser novo e eu ainda não me fartei. Se calhar um dia vou-me fartar, eu não sei. Entretanto, se quiserem ser convidados deste belo pod, pá, não é grande a cena dizerem tipo, eu já participei num episódio de um podcast. Só que depois perguntam-vos qual é que foi o pod e vocês ficam tipo, não, não me lembro bem, não, não interessa. Mas se quiserem ser convidados, têm que mandar um CV, não pode ser Europass, e mandar um fecheiro MP3 ou MP4 a falar de algum assunto que gostavam de ver aqui no podcast. Ouvir, melhor dizendo. Pá, agora era bué fixe que alguém mandasse só um áudio à toa e um documento Word só com o nome completo a fazer de CV. Pá, e estava contratadíssimo, vinha já. Ora, não tendo mais nada para dizer, o que é óbvio depois desta tentativa de giveaway de convidado, pá, chauzito.